Convidamos o senhor Paulo Roberto Maisson Nave, da Enelx, para a sua apresentação. Bom dia a todos, meu nome é Paulo Maisson Nave, sou responsável de mobilidade elétrica da Enelx e estou aqui, fico muito agradecido de participar desse congresso. Sou responsável de mobilidade elétrica, sou engenheiro eletricista, formado pela PUC no Rio de Janeiro, tenho mais de 20 anos de experiência no setor, tenho mestrado em inovação e tenho trabalhado com mobilidade elétrica nos últimos 3, 4 anos e vendo esse mercado desenvolver com muita satisfação, podendo apoiar o mercado mesmo a entender, a divulgar as informações corretas e desenvolver a mobilidade elétrica de forma sustentável no país. A ideia aqui, nesse momento, é a gente apresentar um pouco a mobilidade elétrica, o cenário da mobilidade elétrica no país, o posicionamento da Enelx dentro do cenário e como a gente pode ajudar a desenvolver esse mercado. A mobilidade elétrica é um movimento novo, vamos dizer. A gente tem aí lutado contra o mercado vigente, né, o que a gente está acostumado a ver, mas é um cenário muito promissor, né, e essa é a ideia que a gente está tentando apresentar para todos vocês. Primeiramente, eu gostaria de falar um pouco da Enel. A Enel é um dos maiores grupos de energia do mundo. A gente está presente em mais de 30 países, nos 5 continentes, e temos 73 milhões de usuários. Significa que 73 milhões de clientes recebem o nosso nome numa conta de luz, numa fatura, num serviço que a gente pode prestar. Somos líderes em energias renováveis no mundo. Isso foi um movimento muito importante que a Enel fez em descarbonizar sua própria matriz de geração, passando de combustíveis fósseis para energias renováveis. Na época, ainda não se falava muito nisso. A gente optou como estratégia a trabalhar com energias renováveis, principalmente solar e eólica, assim como hídrica. E hoje somos um dos maiores operadores em renováveis do mundo. Temos diminuído a nossa base de fontes fósseis o mais rápido possível, né, diminuindo essa quantidade de capacidade instalada de usinas térmicas com combustíveis fósseis e fazendo essa transição energética da energia. Somos grandes distribuidores de energia elétrica. No Brasil, por exemplo, somos a maior empresa privada de distribuição de energia. Atendemos a 17 milhões de consumidores no Brasil, São Paulo, Goiás, Ceará e Rio de Janeiro, estado do Rio. Porém, eu represento hoje aqui a Enelx, dentro da área de mobilidade elétrica. A Enelx é uma empresa do grupo, um braço do grupo Enel, focado em soluções de energia. Com essa transição energética, existe uma empresa no grupo que foca exatamente nessa oferta de soluções, produtos e serviços na área de energia de forma inovadora, tecnológica e sustentável. Acredita-se que esse é o futuro da energia no mundo, onde cada vez mais o consumidor tenha o poder de escolha de geração, distribuição, transmissão, uso e consumo da energia. E a Enelx tem o papel de ajudar esse consumidor a obter as melhores soluções relacionadas à energia. Dentro da Enelx, a gente tem 4 grandes verticais. A gente oferece soluções de energia e buscamos essa transição energética na área de indústrias, cidades, casa e mobilidade. Então, todo o relacionamento B2B, o relacionamento com o governo, o relacionamento com o cliente final, e a área de mobilidade elétrica sendo uma área transversal a todas essas áreas, já que a mobilidade elétrica ela é solução tanto para a indústria, para a cidade, quanto para o cliente final. Então, ela trabalha transversalmente, buscando soluções para todas essas verticais que a gente possui. Dentro da área de indústrias, a gente trabalha muito com solar, consultoria energética, infraestrutura elétrica. Na área de cidades, iluminação pública e Smart City, principalmente, né, as PPPs, parcerias público-privadas.
Para e-home, tanto geração distribuída, smart home, assim como serviços financeiros e produtos para o cliente final, e área de mobilidade basicamente com infraestrutura de carregamento público e privado. Bom, por que a gente está falando isso? Principalmente porque o mundo está passando por uma grande transformação e existem, no nosso entender, 4 grandes tendências. A primeira tendência é a descarbonização da matriz. Então, não só do ponto de vista climático, do ponto de vista ambiental, mas até por uma questão econômica, cada vez mais a descarbonização da matriz se torna importante. É esperado que no futuro próximo a gente tenha uma grande maioria de capacidade instalada de fontes renováveis e cada vez menos fontes combustíveis fósseis sendo utilizadas, sendo instaladas no mundo. Então, esse é um grande movimento e que impacta todos os outros. Um outro movimento super importante, que já vem de décadas, mas agora ele está mais forte, principalmente na mobilidade, é a eletrificação. A eletrificação em todos os setores. À medida que você adquire uma tecnologia para poder usar uma fonte primária de energia elétrica no seu sistema, você torna ele mais eficiente e barato. Então, existem fontes de combustíveis fósseis, combustão, mas no momento que você consegue eletrificar essas fontes, você torna ele mais eficiente, menos poluidor, mais econômico, e acredita-se que até 2040 a gente vai ter um 40% de consumo total do ponto de vista de eletricidade, porque justamente todos os setores da economia estão sendo eletrificados. Mesmo na sua própria casa, né? Quando você vai para a sua cozinha, você vê que vários equipamentos que antigamente eram movidos ao fogão, ao gás, ao forno a lenha, hoje são elétricos, né? A torradeira, a air fryer, o forno, o micro-ondas. Então, é um processo natural de eletrificação de toda a cadeia. Outra grande tendência é a digitalização. A forma como a gente lida com os dados, né, e a capacidade que a gente tem que as máquinas e os sistemas gerem informação, torna-se uma grande moeda, uma nova fronteira para esse mercado. Então, no momento que você consegue obter dados online, obter dados de consumidores, obter dados dos sistemas, você torna eles mais eficientes e mais interessantes, mais adaptáveis. E cada vez mais se investe em digitalização, e a mobilidade elétrica, por exemplo, ela se conecta muito bem com esse entendimento da digitalização dentro do setor de transporte. Agora, principalmente, o que eu vejo como grande tendência é o empowerment do consumidor, né, as novas necessidades do cliente. Nada disso se viabiliza se o cliente não estiver disposto a modificar o seu modo de fazer alguma coisa ou ter uma necessidade criada ou identificada que ele não tinha antes. Então, existe hoje uma motivação e um empoderamento do consumidor de escolher novas formas de transporte, novas formas de produtos, e essa é a grande tendência que faz com que a mobilidade elétrica se desenvolva mais rápido que outros modais de transporte, por exemplo. Não necessariamente porque é um custo menor, ou porque é mais fácil, ou porque é mais fácil de usar, mas sim porque o cliente identifica com uma grande necessidade, inclusive com uma abordagem, por exemplo, sustentável, onde ele opta por essa mobilidade elétrica ao invés de um carro a combustão. Por que o Brasil na mobilidade elétrica? Então, o principal ponto e a principal vantagem do Brasil é identificar que o Brasil tem uma matriz extremamente renovável. A matriz, hoje ainda no mundo, ela é baseada em combustíveis fósseis, né? Então, hoje no mundo, se olhar a fontes primárias, o carvão ainda é o principal fornecedor de energia térmica e de combustão para energia no mundo, né? E no Brasil, devido ao o perfil mesmo do país, a gente se baseou muito na energia hidráulica, que é uma fonte renovável, e hoje em dia a gente tem grandes investimentos e grande aumento da matriz do share nas áreas de solar e eólica, sem falar também na biomassa como cogeração
com subprodutos da produção de açúcar e álcool. Então, a matriz brasileira é extremamente invejada no mundo inteiro por ser muito renovável, e isso faz com que a discussão da mobilidade elétrica, poluir ou não poluir, não faz nenhum sentido no Brasil. Existem algumas discussões lá fora, quando você tem um país que tem uma matriz extremamente não renovável e eletrifica seu modal de transporte, fazendo com que, na verdade, você não esteja poluindo menos, né? Mas, mesmo essa discussão está um pouco fora de moda já, né? A eletrificação do setor de transporte, ela gera uma eficientização total no perfil da mobilidade, e mesmo que você tenha uma fonte primária não renovável, mesmo assim você ainda é mais eficiente e menos poluidor. Já no Brasil isso não vem ao caso, então é completamente aderente à eletrificação de qualquer modal, qualquer fonte para uma eletricidade, você acaba tendo uma grande economia e um grande contribuidor para evitar os gases de efeito estufa. Outro ponto importante do Brasil é que nós somos uma população, nós vivemos num país onde a matriz rodoviária é muito importante, né? Hoje temos mais de 60 milhões de veículos, todos a combustão, a gente tem uma fração mínima de mobilidade elétrica, temos a vantagem de não ter carros a diesel, de carros leves, e também a grande maioria, ou quase a totalidade de carros leves movidos de forma flex, né, também com o combustível do álcool, do etanol. Porém, há uma grande oportunidade de uma mudança nesse perfil e adoção de veículos elétricos em toda a cadeia. Temos uma infraestrutura de faixas de rodagem muito grande, então é um país com grandes extensões, mas que não desenvolveu tão bem a sua malha ferroviária. Então, o brasileiro está acostumado a fazer grandes distâncias de forma rodoviária, e isso também é uma forma de viabilizar a mobilidade rodoviária elétrica como um todo. Com certeza, a mobilidade elétrica é uma parte da solução para a diminuição do impacto ambiental nas grandes cidades, coisa que a gente não tem discutido muito fortemente, mas pensar em megacidades, em cidades cada vez mais urbanas, com mais demanda, com mais gente trabalhando na cidade, você precisa adotar soluções para diminuir o impacto ambiental, por exemplo, num centro histórico, num centro financeiro de uma cidade, evitando que você tenha uma poluição adicional trazida por veículos leves ou até pesados nessa região. Então, é uma forma de melhorar muito a condição de grandes cidades, e o Brasil tem várias delas. Outra coisa interessante também é que o Brasil tem uma cultura, né, de um transporte leve individual, né? A gente tem uma certa similaridade com os Estados Unidos, por exemplo, onde muita gente que pode tem preferência de utilizar um transporte individual pelo coletivo. E isso se deve não só à qualidade do transporte público, mas também um pouco de cultura, de individualidade, de ter um pouco mais de liberdade com o seu próprio carro. E aliado ao fato de insegurança das grandes cidades, a grande maioria desses carros tem uma garagem privada. E essa garagem privada é uma vantagem para o carro elétrico, porque numa garagem privada você pode instalar um carregador e ter uma recarga à noite. Então, esse cenário é muito favorável para o Brasil, porque, diferentemente da Europa, onde muitos carros não têm garagem própria, eles dependem muito de uma recarga pública para poder carregar o carro. E no Brasil, você tem um transporte individual, onde com garagens privativas e uma vez por semana à noite você consegue resolver o teu problema de autonomia carregando o seu carro à noite. Esses pontos são fundamentais para entender o cenário brasileiro e a possibilidade da introdução da mobilidade elétrica de forma sustentável e econômica.
Para isso, a gente acredita que, quando a gente fala em mobilidade elétrica, e principalmente de infraestrutura de recarga, a gente não está falando basicamente de um hardware, de um equipamento, de um ferro colocado na rua, onde você tem uma tomada e carrega seu carro. A gente tem que falar de um ecossistema de mobilidade. Isso porque durante o seu dia, durante a sua jornada, dependendo do seu perfil, você tem uma série de usos diferenciados da mobilidade elétrica. Você pode estar no trabalho carregando, você pode estar no shopping fazendo uma carga de oportunidade, você pode estar em casa carregando ele dormindo, você pode estar numa viagem carregando ele num posto de gasolina. E para cada caso você tem uma necessidade diferente, talvez um tempo diferente, uma necessidade diferente, uma capacidade de pagar diferente em cada caso. E isso só é possível se a gente conseguir identificar um ecossistema completo de mobilidade elétrica, onde a infraestrutura de recarga conversa o tempo inteiro entre si e com o cliente para oferecer a melhor solução, com a maior comodidade, a um melhor preço durante essa jornada de mobilidade. Esse eu acho que é o ponto fundamental para que o cliente de mobilidade elétrica possa adotar a mobilidade elétrica mais rápida no Brasil. Tendo uma experiência do consumidor, uma jornada do consumidor mais fácil, mais transparente, onde todos os equipamentos e todos os softwares se falem, e além disso, você use essa rede não simplesmente como uma recarga de veículos elétricos, mas uma comunicação que pode não só carregar o seu veículo, mas também te dar outras opções de soluções de energia associadas. Um exemplo é esse equipamento branquinho no meio, que é um equipamento veículo to grid. É um veículo que proporciona que o seu carro possa entregar energia para a rede e vice-versa. Isso dá um empoderamento, que eu comentei lá no início, para o consumidor muito grande, onde você pode, por exemplo, vender um serviço para um condomínio, para dentro do seu trabalho, para a sua própria casa. Então, esse tipo de negócio que a gente vislumbra como sendo uma oportunidade para a introdução da mobilidade elétrica no Brasil. Falando em recarga pública, espera-se que o Brasil se desenvolva bastante no eixo Rio-São Paulo, principalmente. A gente fez uma análise dos pontos na atratividade da mobilidade elétrica no Brasil e os resultados vieram principalmente na região sudeste e sul do país. Então, ao longo de rodovias e juntos de grandes cidades, principalmente aquelas cidades grandes que têm pouca distância entre elas, então a Grande São Paulo, Grande Campinas, Rio de Janeiro, também Belo Horizonte, mas o próprio sul do país também identificamos tanto Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina como pontos importantes e atrativos para a mobilidade elétrica, onde seriam muito interessantes que pontos de recarga pública fossem instalados. Alguns já começaram a ser instalados para facilitar esse transporte entre grandes cidades do país. Falando um pouco também de infraestrutura pesada, né, de transporte pesado, eu coloco aqui alguns números importantes, onde o próprio IFC já fez estudos identificando que a adoção de ônibus 100% elétricos tem um TCO, tem um Total Cost of Ownership, quer dizer, tem um custo total de aquisição menor que um ônibus a diesel com certificação Euro 6. Então, se a gente conseguir fazer com que o mínimo exigido em termos de poluição de um ônibus a diesel seja atingido, ou seja, com certificações que diminuam as emissões de um combustível fóssil, esse próprio ônibus a diesel seria mais caro do que um ônibus elétrico. E em São Paulo isso é muito importante, já que existe uma lei onde uma lei municipal que exige a diminuição de poluição do transporte pesado, seja qual for a tecnologia, e a gente tenta demonstrar que isso é possível já com ônibus 100% elétrico movido a bateria.
A gente teve um exemplo concreto no Chile, onde a Enel X financiou mais de 430 ônibus 100% elétricos, colocou na operação, e esses ônibus estão rodando no Chile já tem alguns anos, com grandes benefícios e qualidade, fazendo com que o consumidor tenha modificado completamente a sua interação e a sua relação com o transporte pesado. Eu acho que esse é o ponto mais importante de toda a mobilidade elétrica. A gente não está falando só em poluição. Quando a gente fala em eletrificação do transporte pesado, mudar essa relação com o consumidor, fazer com que o consumidor use o ônibus de forma confortável. E um ônibus elétrico, ele tem uma série de benefícios associados não só de poluição, em comparação com o ônibus a diesel. Você tem a diminuição de ruído, a diminuição de vibração, isso que gera um menor estresse, menores problemas de saúde, tanto para o motorista quanto para os usuários, e dá uma vontade maior, você melhorando a qualidade de serviço, você faz com que diminua a falta de pagamento, né, melhora a cobrabilidade do todo o transporte. E é um caso concreto, é o maior caso do mundo fora da China, e a gente está muito feliz de ter participado desse projeto junto ao operador Metbus em Santiago do Chile, e gostaríamos muito de tentar viabilizar modelos bem maiores, porque o São Paulo é bem maior, né, do que Santiago, com um modelo muito parecido ou igual a esse. Então, eu deixo aqui meu recado principal com relação à mobilidade elétrica, tanto no cenário de transportes leves quanto de pesados, e convidá-los a todos a conhecerem esses cases e lutar pela mobilidade elétrica no país. Obrigado. Agradecemos o senhor Paulo Roberto Maisonnave, da Enel X, por sua apresentação.